Que a paz de Cristo esteja com todos vocês. Mais uma vez aqui estamos para compartilhar a palavra de Deus no canal Grama Cristã. Que você possa ser edificado com aquilo que Deus tem tratado em mim, que possa também tratar em você, na sua vida, no seu coração, na sua alma. Hoje eu gostaria de compartilhar um trecho da palavra de Deus, mais uma vez, nos evangelhos, no evangelho de Jesus, a qual escreveu o irmão João, no capítulo 9, nós vamos ler do versículo 35 ao 38. Diz assim a palavra de Deus: Jesus ouviu que o tinham expulsado e, encontrando-o, disse-lhe: crês tu no Filho de Deus? E ele respondeu e disse: quem é ele, Senhor, para que nele creia? E Jesus lhe disse: tu já o tens visto, e é aquele que fala contigo. E ele disse: creio, Senhor, e o adorou. Amém? Hoje eu gostaria de falar sobre um tema que Deus tratou comigo, baseado neste capítulo. Nós vamos, de uma certa forma, analisar todo o capítulo 9 de João, mas eu quis ler apenas esse trecho, que é a conclusão de todo o capítulo. E eu tratei desse tema dessa semana como revelação tricotômica. Porque há uma revelação aqui. Ela é uma revelação gradual, mas ela atinge o seu clímax nos versículos lidos, nos versículos que nós lemos. O desejo de Deus em relação à sua criatura, a coroa da sua criação, que é o ser humano, é de se revelar a essa criatura, já que essa coisa, essa proximidade foi perdida no Éden com o pecado. Deus ele precisa se revelar a nós para que nós possamos vir a ter o pleno conhecimento da sua pessoa, daquilo que ele é, do seu caráter, da sua santidade. E essa revelação de Deus, ela pode ser feita, ou ela deve ser feita nas três esferas. Ela deve ser feita no nosso físico, que é o corpo, na nossa mentalidade, no nosso sentimento, que é a alma, e no nosso espírito. Ela precisa ser revelada nos três aspectos. Nós aprendemos, de acordo com a teologia, que Deus, apesar de ser um, ele é três pessoas. Aí nós damos o nome de Trindade. E o ser humano, ele também é composto de três essências, eu vou dizer assim, de três partes. Então, a revelação da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, ela precisa ser feita na realidade humana tricotomicamente, no corpo, na alma e no espírito. Porque se ficar apenas em uma das esferas, ela não vai ser total, ela não vai ser plena, ela não vai obter o resultado esperado que Deus espera de nós. E o que é que Deus espera de nós? É sobre isso que eu gostaria de falar um pouco com você no dia de hoje. Essa passagem que nós lemos, esse trecho, ele faz parte de uma passagem que está inserido num capítulo inteiro do Evangelho de Jesus, a qual escreveu João. Capítulo 9 inteiro fala da cura de um cego de nascença. São 41 versículos apenas tratando desse universo, desse cego de nascença.
E essa passagem começa, como na maior parte das passagens dos milagres de Jesus, com Jesus de passagem. Jesus está passando. Quando Jesus passa, isso quer dizer que ele era uma pessoa que tinha os seus compromissos, que tinha a agenda cheia. Jesus era uma pessoa ocupada. Então Jesus, em grande parte das vezes, está sempre passando. Ele está de passagem. E cabe a quem está no caminho aproveitar a passagem de Jesus, já que essa pessoa tem a sua necessidade, ou seja, ela é mais do que um curioso, uma curiosa. Ela tem uma necessidade e ela precisa de Jesus. Então ela aproveita a passagem de Jesus para solicitar, pedir, clamar por socorro, por ajuda, para que Jesus intervenha com um milagre. E nós vemos isso acontecendo diversas e diversas vezes no Evangelho. Nós vemos isso acontecendo, as pessoas aproveitando as suas oportunidades, como por exemplo, os 10 leprosos, a mulher do fluxo de sangue, Zaqueu, o endemoniado gadareno, o cego de Jericó e muitos outros que, aproveitando que Jesus está de passagem, clamam e assim alcançam o seu milagre. Isso é comum quando nós lemos o Evangelho. É comum, tanto em Mateus, em Marcos, em Lucas e João. Mas a primeira impressão que me dá quando eu leio essa passagem no capítulo 9 sobre o cego de nascença é que ele não pede a cura. Ele não clama. Ele não grita por socorro. Ele não está atrás de Jesus, como o cego de Jericó. Filho de Davi, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele não clama. Ele não vai em busca do toque de Jesus como a mulher do fluxo de sangue. Ele não sobe em uma árvore como Zaqueu. Ele não chora como a mulher sírio-fenícia, gritando desesperada atrás de Jesus. Esse homem, ele nasceu na escuridão. Ele nunca viu a luz do dia. Nós não sabemos quantos anos ele tem. Nós só sabemos que ele é uma pessoa adulta. De repente, seus 30 anos, 30 e poucos anos. Mas ele nasceu na mais completa escuridão. A Bíblia diz que ele era cego de nascença. Ele não consegue se conectar com o mundo através de imagens. Ele nunca viu nada. Ele nunca viu cores. Ele nunca viu gente. Ele nunca viu céu. Ele nunca viu absolutamente nada. Ele passa pela vida como passageiro. Ele está acostumado a isso. Essa é a sua realidade. Essa é a sua condição. Ele está conformado com a escuridão. É assim que eu vejo. Quando ele não esboça reação nenhuma com a passagem de Jesus. Ele apenas passa pela vida mendigando, porque ele era mendigo, a passagem vai dizer, mendigando migalhas e rumando para o fim sem qualquer esperança. Bom, se tudo isso não fosse suficiente, a tragédia ainda fica maior, ela tem proporções maiores, porque os discípulos de Jesus, os 12, resolvem discutir a teologia da retribuição, ou a teologia da tragédia, ou a teologia da desgraça com Jesus na frente do cego. E eles então perguntam para Jesus, Jesus, olhando para esse cara aqui, que todo mundo sabe que ele nasceu cego, nós temos uma pergunta, uma dúvida teológica para lhe propor. Quem foi que pecou?
Foi ele que pecou. E como ele nasceu cego, a gente só pode supor que ele tenha pecado lá no ventre da mãe dele. Um pecado fetal, vamos assim dizer. Ou será que foram os pais dele que pecaram? E por tão grande pecado que foi dos pais, Deus está descontando, retribuindo nessa pessoa o pecado dos pais, que os pais fizeram. Essa dúvida era uma dúvida muito questionada nos dias de Jesus. Essa teologia da retribuição. Porque as pessoas, os estudiosos, os teólogos, eles realmente achavam que uma pessoa, alguns, né? Que uma pessoa podia pecar estando dentro da barriga da mãe. Já outros pensavam diferente, que o pecado era dos pais. E o pecado ia de geração em geração. E eles até tinham uma referência bíblica lá no Antigo Testamento para provar, quando Deus fala que ele visita o pecado dos pais nos filhos até a 3ª ou 4ª geração. Então Jesus responde à dúvida deles. Eles fizeram isso, muito provavelmente na frente do cego. Com o cego ouvindo. O cego, ele não conseguia ver, mas ele ouvia, e devia ouvir muito bem. Empatia zero dos discípulos. Então Jesus responde, ninguém pecou. Nem ele pecou no ventre da mãe, porque é impossível que isso aconteça devido ao fato de que não existe uma consciência dentro do ventre materno, apesar de haver vida. E nem os pais deles pecaram, pelo menos não um pecado que pudesse ser retribuído para a criança. Não. Mas ele é assim para a glória de Deus. Ou seja, ele é um milagre na fila de espera. Ele é assim para que agora, nesse exato momento, fosse manifestada nele a glória de Deus. E é isso que eu vou fazer agora. Jesus então cospe na terra, faz lodo do cuspe com a areia, passa nos olhos do cego, uma coisa do ponto de vista ocidental, até meio que nojento, não é mesmo? Alguns estudiosos vão dizer que quando uma pessoa passava por um cego, se cuspia no chão para dizer que aquele cego era amaldiçoado. O cego não podia ver, mas ouvia o escarro, a pessoa escarrando. Isso era algo que ficava na mente dele. Então, quando Jesus faz isso, ele deve ter pensado, mais um que está me amaldiçoando. Mas Jesus não o queria amaldiçoar. Jesus queria lhe curar. Então ele unta os olhos do cego e diz então ao cego, vai e lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. E o cego foi, e Jesus seguiu o seu caminho, porque, como eu disse no começo, Jesus estava de passagem. O tanque de Siloé ficava do ponto de onde Jesus havia o curado aproximadamente a 800 metros. Pode parecer pouco para nós, mas é muito para um cego. Entre onde Jesus estava e o tanque de Siloé, havia muito mais perto um outro tanque chamado tanque Betesda, ou tanque de Betesda. Só que esse cego ele foi obediente à voz de Jesus. Ele passou pelo tanque de Betesda, ele podia ter lavado os olhos no tanque de Betesda, mas ele, não, Jesus pediu para eu ir no tanque de Siloé, então é no tanque de Siloé que eu vou. Ele foi ao tanque de Siloé, ele lavou os olhos e a Bíblia diz que lavando os olhos ele voltou vendo. Glória a Deus.
Essa é a revelação física. O tema da mensagem é revelação tricotômica. Então aqui eu estou na primeira revelação, a revelação física. Houve uma obediência, houve uma atitude de fé. E essa atitude de fé fez com que ele fosse até o tanque de Siloé, lavasse, tirasse aquele lodo, aquele barro dos olhos que Jesus o havia colocado. E quando ele tirou pela primeira vez em sua vida, ele começou a enxergar as coisas, glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Aquele homem que não havia visto nada, de repente, enxergava tudo com clareza. Alguns estudiosos vão dizer também que aquele problema daquele homem não era o fato dele não ver. Era o problema, segundo eles, de acordo com os originais gregos, de que ele não tinha olhos, não tinha globo ocular. O seu rosto nessa parte era só pele. Então, o milagre seria muito maior, que a pele deveria ter sido rasgada e aparecido o globo ocular, e aquele globo ocular já começou a enxergar, e a Bíblia diz que ele voltou vendo. Sendo de um jeito ou de outro jeito, um milagre é um milagre. É claro que se ele não tivesse globo ocular, o milagre foi muito maior. Mas se ele era cego, eu me admiro pelo fato de que ele começar a enxergar todas as coisas sem que a luz ou a luminosidade lhe cegasse as vistas. Porque quando um bebê nasce, você deve saber disso, ele tem dificuldade para abrir os olhos, porque dentro do ventre da mãe, ele está acostumado com a escuridão. Dentro do ventre de uma mãe, a escuridão é completa. E quando a mãe dá a luz e o bebê sai, uma das primeiras coisas que o fere, por assim dizer, é a luminosidade. Ele demora alguns dias para se acostumar com isso. Mas aquele cego voltou vendo, glorificado seja o nome do Senhor. Quando ele volta, eu quero imaginar que ele voltou ao lugar aonde ele mendigava. Jesus já não estava mais lá. Jesus já tinha partido. Ele não viu Jesus. Ele ouviu, ele creu, ele obedeceu, mas quando ele volta, Jesus já tinha ido embora. E aí aquele ex-cego agora, ele é motivo de grande debate. Já o era antes, para saber quem que era maldito. E continuava sendo agora, para saber como tinha se procedido esse grande milagre. E aí os seus vizinhos começaram a dizer, mas é ele? Não, não é ele, não pode ser. Né? Até eu acho estranho isso, né? Como pode as pessoas não reconhecerem o próprio vizinho? E daí eu fico tentado a acreditar que realmente talvez ele não tinha o globo ocular para parecer tão diferente. Quem é que sabe, não é? E aí o assunto correu até chegar na elite religiosa e levaram ele na presença dos fariseus, que era quem ensinava a lei para o povo naqueles dias. E é você mesmo quem ficava mendigando lá? E ele disse, sim, sou eu mesmo. Sou eu que ficava mendigando lá. E o que aconteceu? Olha, um homem chamado Jesus. Eu não tive a oportunidade de vê-lo, mas é o que eu fiquei sabendo. Ele cuspiu na terra, fez lodo, passou nos meus olhos, pediu para que me lavasse no tanque de Siloé. Eu fui, acreditei, fui, lavei e voltei vendo. E agora estou aqui. E onde está ele? Eu não sei não. Não sei onde está. Não sei onde está ele. Bom, para os fariseus existia uma problemática no milagre de Jesus. Era o fato de Jesus ter curado num sábado. E isso era um problema para eles. Eles não aceitavam a cura aos sábados. 6 dias se pode curar. Como se isso acontecesse, né? Todo dia. Não, não acontecia.
Depois de 400 anos de silêncio, Deus havia visitado novamente o seu povo. Depois de 400 anos de ostracismo, agora Deus levantava, ou era o próprio Deus que se levantava diante do seu povo. Só que eles preferiam continuar na tradição. 6 dias se pode curar. No sábado não é dia de curar. E aqueles fariseus foram conversar com os pais daquele homem. Olha, realmente esse homem nasceu cego. Como é que é isso? E os pais disseram, olha, ele é nosso filho, realmente, vocês têm razão. E ele nasceu cego, isso nós podemos comprovar, né? Realmente, nós somos prova disso. Agora, como foi que se deu isso tudo aí? A gente não quer se envolver com isso, não. Pergunta para ele já é adulto, não é mais criança. E ele vai responder. A Bíblia diz, a Bíblia nos informa, ou João nos informa, que aqueles pais tinham medo de falar a respeito de Jesus, porque os fariseus, ou a elite religiosa, tinha baixado um decreto que aqueles que confessassem que Jesus era o Cristo, ou seja, que ele era o Messias, ele seria expulso da sinagoga, seria excomungado da vida religiosa judaica. E para religiosos isso custava muito, então eles não queriam, então chutavam o problema para outro. E aqueles fariseus foram perguntar de novo para o cego, ou ex-cego, como é que foi isso? Rapaz, eu já contei para vocês. Eu já contei. Aquele homem, ele começou a ter uma percepção sobre Jesus. E essa é a segunda revelação, é a revelação da nossa alma, do nosso sentimento, da nossa racionalidade. Aquele homem tentou racionalizar a fé em Jesus. E ele começou muito bem, porque os fariseus disseram para ele, olha rapaz, dê glória a Deus, porque nós sabemos que este homem é um pecador. E aquele ex-cego disse, olha, se ele é pecador, eu não sei. Mas uma coisa eu sei, que eu era cego e agora eu vejo, glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. E aquele homem continua, será que vocês não querem ser os seus discípulos, né? Já que vocês estão perguntando tanto? E os fariseus então disseram, discípulo dele seja tu. Nós somos discípulos de Moisés. Nós seguimos Moisés, porque nós sabemos de onde Moisés veio. Agora nós não sabemos de onde ele é. E aquele homem respondeu, nisto está a maravilha, de não saberem de onde ele é, e mesmo assim ele abrir os olhos de um cego. Porque nunca antes se ouviu de alguém que fizesse ver um cego de nascença. Olha que coisa linda. Olha que coisa interessante. Nunca. Então é por isso que aquele homem virou notícia na sua cidade, virou notícia diante de todos, porque nunca ninguém havia feito isso. Bendito seja o nome do Senhor. E aquele homem termina dizendo, e aí eu digo que a sua teologia, a sua revelação ainda não está completa. Ele diz assim, se este homem não fosse de Deus, nada poderia fazer. Esse artigo, essa preposição de, diz respeito de que a revelação ainda não havia sido completada. Jesus não era de Deus. Ele era o próprio Deus. Faltava ainda uma coisinha para que este homem pudesse entender, para que a revelação estivesse completa, plena. Aqueles fariseus expulsaram o ex-cego, excomungaram ele da vida religiosa judaica.
expulsaram ele da sinagoga. E aí nós entramos agora no texto lido. Quando Jesus descobre que aquele homem havia sido expulso, excomungado, Jesus vai ao seu encontro. A Bíblia fala que, encontrando-o, Jesus vai ao seu encontro. E quando Jesus chega, eu quero lembrá-los de que o homem não conhece Jesus. O homem nunca havia visto Jesus. Quando ele voltou, Jesus já havia partido. Então Jesus chega até ele, de frente com ele, olhando nos olhos dele, com o homem olhando também nos olhos de Jesus. E Jesus então pergunta para ele, faz uma pergunta simples: crês tu no Filho de Deus? Observe aí na sua Bíblia que Filho de Deus está com F maiúsculo, que não é qualquer filho, é o Filho de Deus, sendo ele o próprio Deus. E aí aquele homem responde: quem é ele, Senhor, para que nele creia? Eu quero crer, mas eu não sei quem é, eu não o vi ainda, eu preciso ver. Eu preciso ainda dessa última revelação. Então Jesus diz a ele: você já viu. Ou seja, você já teve conhecimento. Você talvez não tenha enxergado com os olhos físicos, mas você está enxergando agora, você já ouviu. Sou eu. Eu que falo contigo. Poucas vezes, nos 4 evangelistas, Jesus se declara um Messias, com a sua própria boca. Essa é uma das vezes. Ele já fez isso com a mulher samaritana e agora faz isso com um ex-cego. Sou eu. Eu sou o Messias. Eu sou o Cristo. Eu sou aquele de quem os profetas profetizaram. E aí a revelação se completa quando ele diz, o ex-cego: creio, Senhor. E o adorou. Glória a Deus. Agora a revelação chega ao seu desfecho. Aquele homem se inclina, aquele homem se ajoelha, aquele homem coloca o rosto em terra e adora a Jesus. E Jesus recebe a adoração daquele homem, dizendo: sim, eu recebo a sua adoração porque eu sou Deus. E aquele homem com aquele gesto diz: eu me prostro, eu me entrego, eu me curvo reverente, porque eu enxergo em você, ou em ti, o Deus, o Messias que havia de vir ao mundo. Toda revelação precisa terminar com o rosto em terra. Toda revelação, ela precisa de nos derrubar, de nos prostrar diante do ser revelado. Bendito seja o nome do Senhor. Revelação que fica no físico, ela não é completa. Há muitos, há milhares, por que não dizer milhões de pessoas que têm a sua cura física, emocional, restaurado, e por isso tem uma revelação de que Deus existe, de que Deus olhou para ele, de que Deus foi gracioso para com ele ou para com ela, mas essa revelação ainda não é completa, porque fica apenas na graça alcançada, como dizem os católicos. Se você for na Basílica de Aparecida, você vai num lugar lá no porão da Basílica, num lugar chamado Salão dos Milagres. É um salão extenso, enorme, cheio de próteses, cheio de cadeiras de roda, cheio de muletas, cheio de partes de próteses de corpo, para identificar ou simbolizar a parte do corpo que obteve a cura. É um salão enorme, cheio de milagres, cheio de pessoas que alcançaram o favor de Deus. Mas nem por isso nós podemos dizer que aquelas pessoas alcançaram a salvação. Porque você pode alcançar a cura física e ainda assim está distante de Deus.
porque nós estamos mexendo no território da fé. E a Bíblia diz que aquele que tem fé alcança, independente de ser salvo ou não. Eu quero lembrar a vocês que foram 10 os leprosos curados por Jesus, mas apenas um, a qual Jesus disse: a tua fé te salvou. Os outros 9 foram curados para sempre curados, mas não foram salvos. Bendito seja o nome do Senhor. A adoração verdadeira precisa nos jogar no solo, precisa nos fazer reconhecer, para nos prostrarmos, humildes e reverentes diante do Senhor e Salvador da nossa vida. Adoração que fica no físico, ou revelação que fica no físico, ela não é completa. É preciso aprofundar-se um pouco mais. E nós podemos ter uma mentalidade de Deus. Nós podemos ter um sentimento de Deus. Nós podemos obter uma profecia vinda de Deus. E aí nós tentarmos nos guiar. E aí nós tentarmos descobrir sobre o que Deus é. Podemos racionalizar Deus, se é que isso é possível. Tentar entendê-lo. Tentar fazer com que as coisas fiquem claras para nós. Mas ainda assim essa revelação não estará completa. Porque tem muita gente que estuda a palavra de Deus e está longe de Deus. De que não tem contato íntimo com esse Deus. Que até lê a Bíblia, mas lê num sentido crítico. Para criticar e até mesmo para se opor contra Deus. Então, o conhecimento da Escritura, isso não quer dizer necessariamente que a revelação foi completa. Para que a revelação seja completa, é preciso que você veja Deus como Ele realmente é. É preciso que você enxergue Jesus como Filho de Deus, como Messias, como Salvador do mundo e Salvador da sua vida. Aquele que limpa os seus pecados. É somente quando você chega nessa revelação é que a revelação se torna completa, se torna plena, se torna inteira. E quando a revelação se completa, você não tem outra razão, outro jeito, outra forma, senão de se prostrar e adorar, como este homem fez. Quando Jesus disse, sou eu, ele imediatamente se ajoelhou e adorou, porque ele enxergou em Jesus o Messias verdadeiro, o Salvador do mundo. Quando você enxergar Jesus como Messias, como Salvador do mundo e como Salvador pessoal da sua vida, aí a revelação terá sido completa e você se transformará num adorador. Bendito seja o nome do Senhor. Hoje não é preciso que nós vejamos a Jesus como este ex-cego viu, porque é nos informado da Bíblia, bem-aventurado aqueles que não viram e creram, como disse Jesus. Agora é a fé que faz com que nós possamos ver a Jesus espiritualmente, como propiciador dos nossos pecados, para que nós possamos obter, através dele, através do seu sacrifício, a vida eterna. É só através dessa revelação é que nós conseguimos a salvação. É que nós entramos na salvação. Bendito seja o nome do Senhor. Precisamos nos prostrar. Precisamos ser derrubados. Precisamos estar quedados aos pés de Jesus. Porque quando nós fizermos isso, nós teremos alcançado a revelação plena de Jesus. A revelação plena de Deus. A revelação que atingiu o nosso físico, o nosso corpo. A revelação que atingiu a nossa mentalidade, o nosso sentimento, que é a nossa alma. E a revelação que atingiu o mais profundo do nosso ser, o nosso espírito. Para que o nosso espírito se ligue com o Espírito de Deus. Para que nós possamos, assim, reconhecer que Ele é Filho de Deus. E que nós, em contrapartida, também somos filhos de Deus por isso. E assim alcancemos a salvação das nossas almas. Pense nisso, reflita sobre isso. E que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.